Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Vocês lembram? Quem esteve aqui domingo passado, sabem do que nós estamos falando. Os 4 cantos da terra. Diga isto comigo: 4 cantos da terra. Amém? Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Que nessa noite a Tua palavra possa resplandecer no nosso entendimento. Que a instrução dos céus, que a instrução do alto seja sobre a nossa vida. E que o espírito de sabedoria e revelação do conhecimento do Senhor possa operar no entendimento de cada um de nós, iluminando os olhos do nosso conhecimento espiritual em relação ao chamado do Senhor nas nossas vidas. E como o Senhor está nos levando a um posicionamento estratégico nesse tempo, nessa geração. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os céus se abram sobre nossas vidas aqui nessa noite, e que cada um de nós sejamos impactados pela Tua voz, impactados pela Tua palavra, e não saiamos daqui da mesma forma, da mesma maneira que adentramos, mas, Senhor, possamos alcançar uma nova dimensão, um novo nível de glória que o Senhor tem preparado para nossas vidas, em nome de Jesus. Traga discernimento, percepção espiritual e profética sobre a vida de cada um de nós, desde o pequeno ao maior desta casa. Todos sejam iluminados com a sabedoria que habita a mente de Cristo, porque o apóstolo Paulo declara nas Escrituras que nós temos a mente de Cristo, e nós queremos ativar a mente de Cristo agora neste lugar. Queremos ativar a mente de Cristo no corpo desta igreja, de maneira que, em nome de Jesus, nossos pensamentos sejam inspirados, os nossos pensamentos, como Paulo declara, sejam estabelecidos pelas coisas e percepções, perspectivas das realidades superiores, desde a Tua eternidade, desde o reino dos céus. E oramos aqui nessa noite: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida, bem como em toda essa terra. Te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: que bom que você está aqui nessa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, permita-me ler mais um texto com vocês, só para nós trazermos um pouquinho à memória aquilo que nós compartilhamos no domingo passado, que está em Atos capítulo 26, versículo 26, quando o apóstolo Paulo está diante do tribunal, ele está diante das autoridades romanas, ele está diante do rei Agripa, ele está diante do governador Festo, e ele está ali fazendo a sua defesa diante das acusações que os rabinos, que os sacerdotes fizeram contra Paulo. E ele declara assim, no versículo de número 26 de Atos 26, e vocês puderem colocar a versão fiel, amém? Eu peço para vocês colocarem a versão fiel, porque ela tem uma palavra que é mais coerente, digamos assim, com o texto no original. Versículo 26, eu vou ler na versão atualizada, que é o que eu tenho aqui comigo. Porque tudo isto, Paulo está dizendo, é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Eu vou usar essa expressão: em qualquer canto. Diga isso comigo: em qualquer canto, ou em um canto qualquer. Amém? No texto que lemos de Apocalipse capítulo 7, versículo 1, faz menção sobre 4 anjos que estão retendo os ventos, amém? Desde os 4 cantos da terra. A gente sabe que a terra, ela, segundo a comunidade científica, não é quadrada, é redonda, e justamente por conta de textos como esse, já houve uma grande discussão entre a comunidade da ciência e a comunidade teológica, amém? Porque
Textos como esse, podem aparentemente contradizer a ciência. Então os teólogos dizem que a ciência está equivocada, e por sua vez os cientistas dizem que a teologia está furada, porque a palavra de Deus tem alguns textos que não são realidade. Porém, como eu disse e volto a dizer aqui, não há necessidade desta guerra, não há necessidade dessa peleja, amém? E por que não? Porque Deus é o Deus de toda a ciência, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Pai, Ele é o Criador de todo o conhecimento e de toda a ciência. Então você vai descobrir que você pode identificar Deus através da sabedoria, do conhecimento que a ciência promove, até porque a palavra do Senhor declara que a criação anuncia a glória do Senhor, amém? Diga comigo: Deus é o Pai, é o Criador de toda a ciência, Ele é o único onisciente. Amém? Da onde nós temos a palavra ciência ou conhecimento. Porém, o que é mais importante é justamente sabermos que sim, existe 4 cantos na terra. Independente de vivermos numa terra, que é um globo, todavia sabemos que existe 4 cantos. E Paulo está fazendo menção justamente como uma expressão figurada. Olha, nós não ficamos confinados em um canto falando destas coisas, mas isto foi anunciado desde os centros, foi proclamado a todos, tanto que chegou ao teu conhecimento, é da tua revelação, ó Rei, tudo isso que está sendo proclamado. Você percebe que o que Paulo está fazendo aqui é mencionando justamente esses cantos que compõem uma sociedade, ou seja, 4 cantos. Quando o anjo do Senhor em Apocalipse, em cada um deles segura o vento e não permite que o vento sopre, e eles o fazem desde 4 cantos, diz a palavra do Senhor. Então, se nós pegarmos esses 2 textos, nós vamos entender sim que existe cantos no nosso mundo, que existe cantos da nossa sociedade, e basicamente esses cantos são na verdade 4 pilares que sustentam uma sociedade, que compõem uma sociedade, que impacta uma sociedade, independente se for uma sociedade micro, se for uma sociedade macro, esses 4 pilares estarão aí modelando todo o assento de poder e de autoridade em uma sociedade. E nós falamos sobre esses 4 pilares, são como que 4 pernas de um trono, aonde se estabelece o poder, aonde se estabelece a autoridade. Estão aqui comigo? Estou falando rapidamente, porque eu já mencionei isso domingo passado, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem ir mais fundo na palavra de Deus hoje aqui comigo? Amém? Então, aperte os cintos, porque nós vamos nos aprofundar, e Deus vai trazer uma grande revelação para a tua vida, e você vai se posicionar mais estrategicamente no chamado de Deus à sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que todos nós estamos debaixo de um chamado. Aliás, não podemos ser de fato igreja se nós não fomos chamados por Deus, porque a palavra igreja vem da palavra grega eclésia ou eclesia, que significa exatamente aqueles que são chamados. Aleluia. Então você pode participar de uma congregação local, você pode ir a um templo, amém? Você pode até se membrar a uma igreja local, mas necessariamente essas coisas, me escute por favor, estas coisas não te fazem parte da igreja universal do Senhor. Você só pode ser parte da igreja do Senhor se você ouvir o chamado de Deus na sua vida, se você atender o chamado de Deus na sua vida. Por isso Jesus declarou: eu edificarei a minha eclésia, eu edificarei a minha igreja. E a igreja não são 4 paredes, a igreja é todos aqueles que atenderam o chamado de Deus para seguir a Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Então todos aqueles que estão seguindo a Cristo é porque ouviram o chamado de Deus, e o chamado de Deus no seu aspecto primário é justamente isso: seguir a Jesus. E quando nós nos dispomos a seguir a Jesus, Jesus começa então um processo de transformação na nossa vida. Ele disse: eu farei de vocês, vinde a mim e eu farei de vocês. Então quando você decide fazer de Jesus o teu padrão de vida, quando você decide seguir a Jesus, quando você decide fazer de Jesus o teu mestre, é porque você está se posicionando, você está se colocando na condição de um discípulo, e como discípulo você agora quer aprender de Jesus, você quer aprender a fazer as coisas com Jesus
Jesus e como Jesus. Você vai mudar o teu idioma, você vai mudar a tua linguagem, você vai mudar a tua perspectiva, você vai mudar o teu jeito, a tua maneira de fazer as coisas, não por produto da sua força de vontade, mas porque Jesus, aleluia, através da palavra dele, do Espírito dele, nos leva a um processo de transformação. Nos tornamos uma nova criatura e agora começamos a entender quem verdadeiramente nós somos e para o que nós estamos chamados nele. E em última instância ele declara: farei de vocês pescadores de homens. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Não dá para atender o chamado de Deus sem seguir a Jesus de uma maneira perto, de uma maneira próxima. Precisamos seguir Jesus de uma maneira muito próxima. Não é a distância, não é de forma longínqua. Jesus disse: vinde a mim, como um chamado, um convite para uma conexão pessoal e uma relação pessoal com ele. E a partir desse relacionamento pessoal, ele então começa a transformar a nossa vida. Ele começa a renovar a nossa mente, e com a mente renovada pelo ensino da palavra dele, nós então também somos transformados, e agora passamos a transformar os ambientes e as esferas aonde Deus nos estabeleceu. Ou seja, começamos a ser verdadeiramente pescadores de homens. Ou seja, nós passamos a ser homens e mulheres influentes, que chamam a atenção de outros para Cristo Jesus, o Senhor. A coisa não para em você, aleluia, ela passa, ela transcende você, por causa dessa obra poderosa do Senhor Jesus. E é isso que Paulo está fazendo, é isso que Paulo está proclamando. E ele diz: eu não faço isso apenas num canto da sociedade. Nós temos feito esta obra não à margem da sociedade, mas nós temos ocupado o centro e todas as esferas de poder e todas as esferas de autoridade. Querido, nós cantamos aqui nessa noite que o Império Romano não pôde deter a igreja do Senhor, que os leões não puderam deter a igreja do Senhor. Você sabe que imperadores romanos tentaram trancafiar os cristãos em cadeias, dar como alimento para os leões, jogá-los ao fogo. Porém, a palavra do Senhor declara, mesmo depois, aleluia, mesmo depois de César se levantar e tentar acabar, anular com a igreja de Cristo, Paulo escreve aos Filipenses dizendo, aleluia, principalmente vos saúdam a igreja que está na casa de César. A igreja do Senhor ocupou os lugares de autoridade, os lugares de poder que outrora resistiam à obra do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Alguém pode aplaudir ao Senhor bem forte aqui nessa noite? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais de 2000 anos se passaram, e aquilo que começou num cenáculo com apenas 120 cristãos, hoje são milhares e milhares espalhados em todos os cantos da terra. Fala comigo: em todos os cantos. Aleluia.